Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui no nosso canal a gente vai dar continuidade ao curso de cálculo e a gente vai introduzir alguns conceitos de funções, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e já deixa seu curtir. Vamos lá! Vamos começar vendo qual é a definição formal de função. A gente fala que dados dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, sendo que tem números dentro de cada um desses conjuntos, né? E uma relação matemática entre os elementos desses conjuntos, ou seja, os elementos de A se relacionando com os elementos de B de alguma forma, essa relação vai ser chamada de função se os elementos de A se relacionarem com apenas um elemento de B. Ou seja, um elemento de A só pode ter um elemento em B. E isso a gente chama de função. Vamos ver um exemplo disso, como que funciona. Vamos supor que a gente tem o conjunto A, que é homem, baleia, sapo e pernilongo, e o conjunto B, que é mamífero, anfíbio e inseto. A gente quer fazer uma relação com os elementos de A e os elementos de B. Então a gente sabe que homem é mamífero, baleia também é mamífero, o sapo é anfíbio e o pernilongo é inseto. A gente faz essas flechinhas para relacionar os elementos. Isso aqui é uma coisa que a gente poderia chamar de função. Por quê? Porque cada elemento de A só tem um elemento em B relacionado. Mas aí você fala, mas aqui no mamífero tá chegando duas setinhas, ele tem dois elementos relacionados. E isso pode acontecer. Um elemento de B pode ter dois elementos em A. O que não pode acontecer é um elemento de A ter duas setinhas saindo dele, ou seja, um elemento de A ter dois elementos em B como relação. E se fosse ao contrário? Se o conjunto A fosse mamífero, anfíbio, inseto, e o conjunto B fosse homem, baleia, sapo e pernilongo? Bom, aí a gente faz. Mamífero é homem, mas mamífero também é baleia, anfíbio tá com sapo e inseto com pernilongo. Isso aqui a gente poderia chamar de função? Não poderia, porque o mamífero, que é um elemento do conjunto A, ele está relacionado tanto ao homem como à baleia. Ele está relacionado a dois elementos de B ao mesmo tempo. E isso aqui a gente não chama de função, porque um elemento de A tem mais de um elemento em B, certo? Vamos ver como que funciona isso em termos numéricos, gente. Vamos supor que a gente tem o conjunto A, que é o que a gente chama de domínio, importante, tá bom? E o conjunto B a gente chama de contradomínio. Aí vamos supor que aqui no meio tem uma máquina. Essa máquina é o f de x. Ela faz uma transformação nos elementos do domínio. Ela transforma os números do domínio em algum número do contradomínio. Então vamos supor que o número 1. Lembrando que aqui no conjunto A do domínio, a gente tem os elementos de x, valores de x. E aqui no contradomínio a gente tem f de x, que é o que a gente chama de y. Tá, e vamos supor que os elementos de x entram nessa máquina e chegam no contradomínio como outro número. O 1, quando ele passa, ele chega como 2, o 2 chega como 3, o 3 como 4, o 4 como 5 e, por fim, o 5 chega como 6. Gente, uma coisa importantíssima que a gente tem que saber é que os elementos do contradomínio que são atingidos por alguma flecha são chamados de imagem. Então, o 2, 3, 4, 5 e 6 são a imagem dessa função. Vamos até colocar aqui 2, 3, 4, 5 e 6, porque são os elementos do contradomínio que fazem parte da nossa função. Eles são atingidos por algum valor de x. O 1 e o 7, embora eles estejam no contradomínio da nossa função, eles não fazem parte da imagem, porque eles não estão relacionados a nenhum elemento de x, nenhum valor do domínio, tá certo? Agora, gente, essa função que a gente fez aqui, qual é a lei dessa função? Ou seja, o que acontece nessa máquina aqui f de x que transforma os números do domínio nesses números aqui da imagem? Bom, reparou que 1 virou 2, 2 virou 3? A gente está acrescentando 1 em cada elemento do domínio, porque 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4, enfim. Então, a gente fala que essa função é f de x igual x mais 1. Por quê? Porque o valor de x está entrando aqui e ele está virando ele mais 1. 1 mais 1, 2, 5 mais 1, 6, 4 mais 1, 5, entendeu? E como a gente faria o gráfico dessa função, para a gente ver como ela se comporta no plano cartesiano? Ficaria dessa maneira aqui, gente. Lembrando que quando a gente vai plotar um gráfico, aqui na linha horizontal a gente tem o eixo x, os valores de x, e na vertical a gente tem os valores de y, que é o nosso f de x. Então, para x igual a 1, y vale 2, para x igual a 2, y vale 3, está mais ou menos aqui, né? Para 3 vale 4, enfim. Como ali em cima no nosso domínio a gente só tinha x entre 1 e 5, só tinha 1, 2, 3, 4 e 5 os valores de x,
esse gráfico só foi plotado para x entre 1 e 5. Mas se a gente tivesse todos os valores reais de x no nosso domínio, a reta seria infinita aqui para cima e aqui para baixo, porque existem infinitos valores de x para infinitos valores de y. Se x fosse 6, y seria 7, ou se x fosse 0, y seria 1, que é esse pontinho aqui onde cruza o eixo y. Enfim, aí a nossa reta teria infinitos valores. E como a gente tem uma função do primeiro grau aqui, repara que isso aqui é um polinômio do primeiro grau, porque o maior expoente aqui é 1, então a nossa reta é uma função do primeiro grau, e é uma reta crescente porque o x é positivo aqui nesse caso. Agora vamos analisar esse caso aqui, gente. A gente tem o conjunto A, que é 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto B, que também é 1, 2, 3, 4, 5. Aí vamos supor que a relação é assim. O 1 fica 1, o 2 fica 2, mas ao mesmo tempo o 2 também fica 1, aí o 3 fica 3, o 4 fica 4 e o 5 fica 5. Isso aqui é uma função, gente? Não é uma função, porque o 2, que é um elemento do conjunto A, ele está atingindo dois elementos de B ao mesmo tempo, e isso não é chamado de função. Mas como que ficaria o gráfico disso aqui? Como a gente pode analisar graficamente se uma coisa é função ou não? Ó, repare aqui, a gente tem que para x igual a 1, y vale 1, para x igual a 2, y também vale 1, mas para x igual a 2, y vale 2 ao mesmo tempo que vale 1. Olha que coisa, gente. Se a gente fosse plotar esse gráfico aqui, ligar todos os pontos, aqui na reta vertical do 2, a gente teria dois pontos ao mesmo tempo. Um elemento de x estaria relacionado a dois elementos de y ao mesmo tempo, que é o 2 e o 1. Então, para a gente ver graficamente se uma relação é função ou não, a gente traça uma reta vertical e vê se aquele valor de x está atingindo dois valores de y ao mesmo tempo. No caso aqui, o 2 está, então isso aqui não é uma função. Igualmente, se a gente tivesse uma função assim, ó, fosse uma curva assim, isso aqui não é uma função. Por quê? Porque, por exemplo, o 2 está atingindo esse ponto rosa, esse aqui e esse aqui ao mesmo tempo. O 3, que está aqui no meio, ele atinge esse, atinge esse, atinge esse. Enfim, quando a gente traça retas verticais aqui, a gente percebe que o mesmo elemento de x está atingindo vários elementos diferentes de y, certo? Agora vamos praticar um pouco vendo algumas leis de funções, gente, e como funciona o gráfico de cada uma delas. Vamos supor que a gente tem f de x igual a x ao cubo dos reais para os reais, ou seja, o domínio dessa função são os números reais e o contradomínio também são os reais. Vamos estudar essa função só para alguns valores aqui para a gente ver como ela se comporta. Quando a gente tem x e quando a gente tem y. Se x for igual a menos 2, quanto vale y? Y vai valer menos 2 ao cubo, que é menos 8. Então, se a gente for ver aqui no gráfico, quando x for igual a menos 2, que está mais ou menos aqui, o y vai valer menos 8, que está mais ou menos aqui. E aí a gente marca o pontinho que está ligando o menos 2 e o menos 8. Agora, e quando x for igual a menos 1? Quanto vale y? Menos 1 ao cubo, que é menos 1. Então, o menos 1 está mais ou menos aqui, e o menos 1 do y mais ou menos aqui, e aí a gente marca o pontinho rosa aqui ligando os dois. E quando x for igual a 0, quanto vale y? 0 ao cubo, que é 0. E aí o outro pontinho que a gente tem é na origem, que é quando x é igual a 0, y também é igual a 0. Aí, se x for igual a 1, y vale 1 ao cubo, que é 1. E se x for igual a 2, y vale 2 ao cubo, que é 8. Vou marcar esses pontos aqui. 1 com 1 e 2 com 8. Aí vai ficar um ponto aqui e outro ponto aqui. Para a gente ver como se comporta esse gráfico aqui entre menos 2 e 2, é só a gente ligar esses pontos aqui. Mas como aqui a gente está vendo que os domínios são dos reais para os reais, vamos ver um gráfico mais preciso disso aqui. Ó, o gráfico de x ao cubo se comporta dessa maneira aqui, mas cuidado com uma coisa, ó. Aqui parece que vale tudo zero, né? Parece que é uma retinha aqui, mas não é, gente. É porque conforme a gente vai se aproximando de zero, vai diminuindo muito o valor do y. Ó, o y é o segundo número, percebe que ele está diminuindo muito? Então é tipo quase zero, assim, por isso ele está tão próximo do eixo x, que é quando y é igual a zero. E aí, finalmente, ele chega em x igual a zero e y igual a zero. E a mesma coisa aqui para a esquerda, ó. Ele está muito perto de zero. Aí, aos poucos, ele vai indo para um valor mais longe do eixo x. Deu para entender, gente? Agora, vamos analisar essa função aqui. Ela é um pouco diferente porque ela está definida para dois intervalos. Quando x é menor ou igual a 2, ela vale 1. E quando x é maior que 2, ela vale x.
Meu Deus, como que funciona isso? Bom, a gente tem x igual a 2 aqui, né, nesse ponto. Para todo valor de x menor que isso aqui, o y vai valer 1. Então, ele vai ser uma função constante. O 1, ele está aqui, né? Então, para x menor ou igual a 2, a gente vai ter uma reta aqui no 1, até a gente chegar no 2, que é aqui. Como é menor ou igual a 2, a gente vai colocar uma bolinha fechada aqui, porque para x igual a 2, essa função ainda vale 1. E para x maior que 2? Para x maior que 2, nossa função vale x. Sim, nossa função vale x. Isso aqui é o que a gente chama de função identidade. Para cada valor de x, o y é o mesmo valor. Então, se x for igual a 3, y é 3. Se x for igual a 4, y é 4. Enfim. Bom, para x igual a 2, nossa função ainda vale 1. Então, no x igual a 2, a gente vai colocar a bolinha aberta aqui na nossa função do x. Agora, para x igual a 3, isso aqui vai valer 3. Para x igual a 4, vai valer 4. E, enfim. E aí, nossa função, para x maior que 2, vai ficar essa reta aqui crescente, que é a reta da função identidade, que é quando x é igual a y, ou y igual a x. Então, gente, nossa função fica desse jeito aqui. Para x menor ou igual a 2, ela está valendo 1, e para x maior que 2, ela vale x. Para 3 vale 3, para 4 vale 4, para 5 vale 5, e enfim. Agora vamos ver essa função aqui. F de x igual a 2x ao quadrado mais 1, dos reais para os reais, domínio reais e contradomínio também reais. Vamos estudar o comportamento dessa função aqui, gente. Para x e para y. Quando x vale menos 3, quanto vale y? Menos 3 ao quadrado é 9, aí fica 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Então, para x igual a menos 3, y vale 19. Então, o menos 3 está mais ou menos aqui, o 19 aqui, a gente tem esse ponto. Agora, para x igual a menos 2, quanto que vale essa função? Menos 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, para x igual a menos 2, y vale 9. O menos 2 está mais ou menos aqui, e o 9 está aqui. Então, a gente tem esse ponto. Agora, para x igual a menos 1, quanto que vale? Menos 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, para x igual a menos 1, que está aqui, a nossa função vale 3, que está mais ou menos aqui. Aí a gente tem esse ponto. Para x igual a 0, aí a gente tem 2 vezes 0 ao quadrado, que é 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, para x igual a 0, a nossa função vale 1, que está mais ou menos aqui. Para x igual a 1, ela vai valer 3, para x igual a 2, vai valer 9, e para x igual a 3, vai valer 19. Então, a gente vai ter os mesmos pontos aqui do lado direito do eixo. E o gráfico da nossa função seria ligar todos esses pontos. Esse e esse. Ligar tudo isso aqui. Como a gente tem o domínio dos reais para os reais, vamos ver essa função de uma maneira mais bonitinha. O gráfico dela ficaria desse jeito aqui. É uma parábola. No caso, ela é a parábola do x ao quadrado, deslocada em 1 para cima, porque é 2x ao quadrado mais 1. E como ela está multiplicada por 2, ela deu uma estreitada aqui. Ela seria mais larga a função x ao quadrado. Mas como é 2x ao quadrado, ela fica mais apertadinha aqui. Ela vem meio que para o meio aqui, dá para entender? Agora, gente, se eu te perguntar o seguinte. As coordenadas 5, x igual a 5 e y igual a 51 fazem parte desse gráfico aqui do f de x, de 2x ao quadrado mais 1? No caso, como x é igual a 5, a gente vai substituir 5 na nossa função. Então, fica 2 vezes 5 ao quadrado mais 1. Se isso aqui der 51, quer dizer que esse ponto faz parte desse gráfico. Se der outro valor, quer dizer que esse ponto não faz parte desse gráfico. Vai ficar 2 vezes 25 mais 1, que é 50 mais 1, que dá 51. Então, esse ponto aqui, ele pertence ao nosso gráfico. Quando x é igual a 5, o y vai estar lá em cima em 51. E o ponto 4,34? Ele faz parte do nosso gráfico? Aí a gente substitui x igual a 4, fica 2 vezes 4 ao quadrado mais 1, que dá 2 vezes 16 mais 1, que é 32 mais 1, que dá 33. Olha só, por uma unidade, esse ponto aqui não faz parte do nosso gráfico. Por quê? Porque quando x vale 4, quando a gente substitui x igual a 4 aqui na nossa função, o y, que é o f de x, vale 33 e não 34. Então, aqui para o x igual a 4, que está mais ou menos aqui, o y vai estar lá no 33, tá bom, gente? Vamos terminar essa aula vendo alguns tipos de funções, gente.
Primeiramente, funções injetoras. O que é uma função injetora? É quando cada elemento do contradomínio, que é o nosso conjunto B, está relacionado com apenas um elemento do domínio. Então, por exemplo, lá em cima, quando a gente tinha a relação de homem, mamífero, enfim, a gente viu que o mamífero ele estava relacionado tanto ao homem quanto à baleia. Então, o mamífero, que é um elemento do contradomínio, tinha dois elementos do domínio, então aquilo não era uma função injetora. Vamos ver um exemplo numérico. X ao quadrado com domínio reais e contradomínio também nos reais. Como seria o diagrama dessa função? Só para alguns números aqui, gente, não vamos colocar todos os reais também. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Isso aqui não é uma função injetora, gente, porque o mesmo elemento do contradomínio, que no caso o 4 e o 1, tem mais de um elemento no domínio. Então, quando a gente observa o gráfico aqui, um elemento do domínio tem apenas um no contradomínio. Beleza, definição de função. Mas um do contradomínio tem dois no domínio. Então, isso aqui não é uma função injetora, gente. Por quê? Porque um valor de y pode ter vários valores diferentes de x nesse caso. Mas e se a gente fizer umas mudanças aqui? Se for x ao quadrado, mas o nosso domínio forem os reais positivos e o nosso contradomínio forem os reais mesmo. Se o nosso domínio são os reais positivos, então no nosso domínio a gente só vai ter valores positivos no eixo x. Então, nesse caso, nosso diagrama fica assim. 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Repare que cada elemento do contradomínio está relacionado com apenas um do domínio. E vai ser a mesma coisa para qualquer valor real aqui, gente. Qualquer valor real do contradomínio só vai ter um valor no domínio. Então, o nosso gráfico fica desse jeito aqui, ó. Cada elemento de y, cada valor de y, só tem um valor de x, que é só os valores para a direita. Não é igual aqui em cima, que a gente tinha um valor de x para a direita e outro para a esquerda. A gente tinha dois valores de x ao mesmo tempo. Então, isso aqui é o que a gente chama de função injetora, gente. Isso aqui é uma função injetora, porque cada valor de y só tem um valor de x. Agora, vamos falar sobre função sobrejetora. Uma função é sobrejetora quando o contradomínio dela é igual à imagem. Como assim o contradomínio é igual à imagem? É quando todos os elementos do contradomínio são atingidos por alguma setinha. Então, tudo que está aqui vai ter alguma setinha atingida. No caso aqui, vamos ver um contra-exemplo, que não é uma função sobrejetora. X ao quadrado dos reais para os reais. Menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Mas vocês concordam que o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, todos os números negativos também estão no nosso contradomínio, porque eles pertencem aos reais. Mas, no caso, eles não vão ser atingidos por nenhuma flecha, porque nenhum número ao quadrado é negativo, não é, gente? Então, repara aqui no nosso gráfico. Todos os valores negativos de y não estão tendo nenhum valor de x, não tem valor de x que atinge esses valores. Então, no caso, esses valores não pertencem à nossa imagem. Então, nosso contradomínio não é igual à nossa imagem nesse caso. Portanto, essa função não é sobrejetora, porque tem valores do contradomínio, no caso os valores negativos, que não estão sendo atingidos pelo domínio. Mas e se a gente resolve fazer uma mudança aqui? É x ao quadrado dos reais para os reais positivos, ou seja, nosso contradomínio só tem números positivos. Aí o nosso diagrama fica assim, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 é 1 e 2 ao quadrado é 4. No caso, o nosso contradomínio só tem valores positivos, e todo valor positivo vai ter algum número ao quadrado que é igual a ele. A gente está ignorando essa parte aqui dos números negativos. É como se essa parte não existisse, porque ela não está no nosso contradomínio. Então, nesse caso, como o nosso contradomínio são os números positivos e todos eles têm algum valor de x relacionado aqui, então essa função é sobrejetora, porque o nosso contradomínio é igual à nossa imagem. E por fim, uma função bijetora. O que é uma função bijetora? É quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, por exemplo, f de x igual a x ao cubo dos reais para os reais. Essa função é injetora, porque cada elemento de y só tem um elemento de x, certo? E essa função também é sobrejetora, porque o contradomínio é igual à imagem. Cada elemento do contradomínio, todo elemento real, vai ter algum valor de x relacionado a ele. Portanto, como essa função é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. E a função x mais 1, dos reais para os reais? Ela é injetora, porque cada valor de y só tem um valor de x, e ela também é sobrejetora, porque o contradomínio dela é igual à imagem, todo y tem algum x.
Então, ela é bijetora. E por fim, x² dos reais positivos para os reais positivos. Cada valor de y só tem um valor de x, não é? E também nosso contradomínio é igual à nossa imagem, porque como a gente viu ali em cima, nosso contradomínio são só os valores positivos e todo valor positivo vai ter algum x² relacionado a ele. Então, essa função também é bijetora. Bom, gente, então esse foi o nosso primeiro vídeo de funções. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí embaixo. Se você gostou, não se esquece de curtir, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo de cálculo, gente. Beijo!